Cancela. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós já estamos no terceiro volume desse estudo e hoje vamos ao módulo 1, o roteiro 5, um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Quando se fala em rebanho, já se pensa em ovelhas, já se pensa naquela pessoa apacentando as ovelhas, e é mais ou menos nesta linha mesmo que nós vamos discutir. Então o objetivo hoje é esse daí, nós explicarmos a sentença do Cristo de que lá no futuro é hoje, ou quem sabe amanhã, sei lá quantos anos pela frente, deverá haver na terra um só rebanho e um só pastor. Estamos próximos disso? Está um pouco difícil. Ainda, além disso, nós vamos identificar condições favoráveis, o que é necessário fazer para que se cumpra essa profecia. Vai ficar, digamos, esperando o Maida, o Hugo e qualquer um dos senhores tomar uma decisão? Ou vai ter que vir uma chacoalhada, uma paulada na nossa cabeça para a gente acordar? Opa, o que será que vai ser feito? E também vamos destacar a contribuição do Espiritismo no contexto desta previsão. Então vamos ao texto evangélico para nós podermos entender e vamos esmiuçar. Diz o texto evangélico: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz. E então, o que vai acontecer? Haverá um rebanho e um pastor. Então vamos, em linhas gerais, ver o seguinte. Então, o que é que existe hoje no planeta? Existem acordos comerciais, acordos econômicos, acordos políticos e sociais, que, via de regra, são coordenados por quem? Por organizações nacionais, internacionais, públicas e privadas. E qual é o objetivo desses acordos? Para que existe acordo entre os povos da Terra? Para quê? Tem um objetivo, não é? Aproximação, integração de diferentes nacionalidades. Nós podemos viver isolados? Vamos fazer uma muralha em torno do Brasil, ninguém sai, ninguém entra, todo mundo só aqui. Dá para viver? Ainda é um país grande, ainda vai e volta. E um país pequeno, como fica? Fica impossível. E por que nós precisamos desta integração? A resposta está aqui, olha. Porque nós temos voz, precisamos conversar, precisamos nos integrar, precisamos, sobretudo, trocar experiências. Para quê? Para encher a cabeça de experiência? Não, para evoluirmos, meus amigos e amigas. Lembremos-nos de tudo que já vimos até hoje. Nós fomos criados simples e já prontos, né? 100% em ordem, não foi isso? Cabeça pululando de conhecimento. Não, nada disso. Simples e literalmente ignorante. Zero de conhecimento. Cabeça oca, não tinha nada dentro. Mas Deus, na sua grandiosidade, nos deu a chance de renascermos aqui, passarmos pelos reinos mineral, pelo vegetal, pelo animal, estarmos hoje ainda morejando, patinando nominal, para um dia ir ao angelical, arcangelical, e um dia chegar a ele.
Oba, chegamos. Vamos ficar olhando para Deus em posição de beatitude e ouvindo o anjo tocar harpa. É isso? Lendo engano, bobagem, desculpe a franqueza, idiotice pensar nisso. Isso não existe. O universo é trabalho contínuo e constante. Temos que trabalhar incessantemente. Por isso fomos criados simples e ignorantes, para que com o nosso esforço tenhamos o mérito. Não é que os políticos fazem, QI, o que indica, que resolve. Isso não vale nada. No mundo espiritual isso não tem valor nenhum. Ao contrário, te deixa estagnado, parado. Então veja, por que tudo isso, essa aproximação? Exatamente para que haja essa integração, para que nós nos desenvolvamos. Citando aqui algum exemplo, Comunidade Econômica Europeia está querendo hoje já romper, a Inglaterra querendo sair, outros, enfim. Por que esses detalhes? Um sai, o outro não sai. Orgulho puro, egoísmo absoluto. Nós somos os melhores. Deus veio, vai mandar o Messias para quê? Para que nós, o melhor povo da terra, assuma a sua posição e o melhor povo. Mentira, isso não existe. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós daqui a pouco bate o sininho lá. Olá, estou aqui de volta. E aí? O que adiantou a posição do fulano, do Beltrano? Fica aqui, alguém assume e a vida continua. Não muda nada, gente. Mas para nós tem que mudar, cada um de nós. Estamos aqui para desenvolver o amor, a justiça e o perdão no coração. Cristo veio há 2000 anos e falou para nós: amem a Deus e ao próximo. O que nós estamos vendo? Eu recebi um vídeo aí, não é conversa, como o Estado Islâmico incita, prepara as crianças dizendo: eu vou me explodir. Um garotinho assim de 4, 5 anos, sabe o que sabe disso? Como pode falar uma abobrinha dessa? Como podemos, nós adultos, colocar na cabeça de uma criança uma bobagem dessa? Não, eu vou morrer, vou ser um suicida para chegar até lá. Que é isso, gente? Olha as bobagens que nós vemos hoje. Estou pegando esse exemplo. Mas nós temos isso na casa espírita, na católica, no evangélico, nos judeus, temos em todos os lados. Porque nós, humanos, não estamos conseguindo entrar nessas associações que existem hoje, exatamente para integrar. Então, o que é que tudo isso tem a ver com Cristo? As suas palavras extrapolam essas ligações sociopolíticas e econômicas, mas indicam o quê? Que acontecerá também uma integração religiosa entre os diferentes povos que compõem a humanidade planetária. Alguém de vocês vai perguntar: então um dia vai ser todo mundo espírita? Conversa fiada, isso não existe. Vocês vão ver no transcorrer da exposição que cada um tem um nível evolutivo, cada um tem um nível de compreensão. Os fundamentos serão esses, mas haverá no futuro religiões como existe hoje, só que os fundamentos serão os mesmos. Então percebem que nós temos que realmente começar a pensar com seriedade nos ensinamentos do Cristo. Então é uma profecia que um dia vai ser um só rebanho, um só pastor, que não deixa de representar um grande desafio. Por que não deixa de representar um grande desafio? Porque ao analisarmos a situação atual do planeta, notaremos que há a predominância do separatismo, do fundamentalismo e dos extremismos religiosos. Acabei de dizer, treinando, ensinando um garotinho como é que ele tem que morrer, para que aí, se ele morrer assim, ele vai até lá, vai até Deus. Mas, gente,
Está indo ao contrário do que realmente é ensinado por todas as religiões. E as guerras? Essas guerras que nós temos visto na Síria, por exemplo, outras guerras em outros lugares, guerras por narcotráfico, guerra por não sei o que, guerra por tráfico de arma, guerra... Gente, não tem sentido isso mais. Vai ter um fim. Vai ter um fim. Vai ter um fim. A espiritualidade já está até aqui com a gente já. Então vai chegar a hora de dar grande chacoalhada, não tem jeito. Ou aprende pelo amor, ou pela dor. E nós estamos querendo a dor. Então está difícil para nós realmente hoje, sermos um só rebanho com um só pastor. Segundo Cristo, essa integração religiosa acontecerá. Agora não, mas no futuro vai acontecer. Porque o planeta não vai ficar parado esperando a minha vontade para evoluir. Na planificação cósmica, chegando o tempo de mudar, ele será mudado. Eu, se não quiser mudar, pego a minha matula e vou embora para um planeta primitivo. Como eu brinco sempre, vou enfrentar uma fera monstruosa, vou servir de almoço ou jantar para a fera. E aí eu vou aprender, porque a gente já vai ter indo lá, já tem algumas tendências instintivas, alguns conhecimentos que nós vamos levar daqui. Então não vamos ter telefone, não vamos ter eletricidade, não vamos ter internet, não vamos ter automóvel, não vamos ter nada. É caverna de novo. E aí? Vamos ajudar a desenvolver o planeta. Vamos ajudar o que tem que ser feito. Mas para que irmos lá, se hoje já estamos aqui? Então vamos procurar essa integração religiosa. Allan Kardec, na Gênese, capítulo 17, item 32, diz o seguinte: parece difícil que isto aconteça um dia, devido aos antagonismos existentes entre as religiões, em função de que cada um acredita que se acha da posse exclusiva da verdade. É isso aí. Meu Deus é mais forte. O meu Deus é melhor do que o seu. Ué, mas Deus é único? Como é que o meu Deus é mais forte, é melhor do que o seu? Isso mostra a pequenez, a ignorância nossa. Continuamos sendo massa de manobra. Não queremos andar com as nossas pernas. Nós queremos que alguém fique nos conduzindo, como sempre foi. Continua Kardec. Todas as religiões querem a unidade, mas cada uma acredita que essa unidade se fará em seu proveito. A própria vinda do Cristo à Terra, o que foi? O Messias vai nos redimir, vai nos entregar o poder, diziam os judeus. Percebe? Hoje é a mesma coisa. Basta ver na televisão as pregações de qualquer das religiões. O Deus que está ali dentro daquele templo vai resolver qualquer problema seu. Não pregam que o problema está em cada um de nós e que nós é que somos os causadores dos problemas. Não, ao contrário, vem aqui, me doa tudo que você tem, você vai ficar bem. Bem mal. Impressionante. Então veja, está difícil. E continua Kardec. Nenhuma das religiões admite fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Não, aqui que nós aprendemos é isso, tem que ser isso. Não vamos mudar nada hoje. Estou dizendo hoje. Isso hoje Kardec há 150 e poucos anos atrás. Então, pela força das coisas, diz Kardec, a razão humana perceberá a puerilidade das dissidências e o progresso das ciências demonstrará cada dia mais os erros materiais sobre os quais as dissidências se assentam. É isso mesmo. Tudo que nós temos absoluta certeza hoje que é isso, amanhã já não é mais. Por quê?
aquela noção figurativa que eu sempre dou. Essa parede é a nosso princípio, a nossa criação. Aqui é a nossa chegada a Deus. Estamos grudados na parede ali, no nosso início, estamos achando que sabemos de tudo, que podemos tudo. Não. Não sabemos e não podemos. Somos muito pequenos ainda, demais. Então, continua Kardec para concluir. Os laços fraternais entre as nações, a partir deste momento, vão se estreitar. Hoje existe esses laços estreitos entre as nações? Que é isso? Que minha fronteira. Se você pisar para cá, eu mando bala. Só no acidente da Chapecoense, que os nossos irmãos deram aquele exemplo. Deram um exemplo fantástico. A Colômbia deu um exemplo fantástico. Haja vista o que está acontecendo nos Estados Unidos, o novo presidente, vocês viram. Vocês estão acompanhando o noticiário. Já proibindo a entrada, já pode poluir à vontade, quer dizer, não está nem aí, gente. Então como é que nós estamos estreitando laços? A humanidade sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se bem que na compensação das idas e vindas, nós estamos sempre avançando. Devagar, mas estamos. Ainda bem. Para melhor entendermos então isso que Kardec disse, vamos ao Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 a 16. Ele diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então vamos ver qual o significado da palavra pastor, em todos os sentidos, principalmente nos textos bíblicos. Vamos ver qual é o significado? Então, pastor ou guardador de gado é mais conhecido. Gado ou ovelha. Identifica quem? As pessoas que cuidam de um rebanho, em especial as ovelhas. O guardador lá, o pastor, está junto com as ovelhas, põe o sininho no pescoço, está andando, guardador de ovelhas. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 25, versículo 32, ele confirma isso ao dizer: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Por que o Cristo falava em bodes, ovelhas? Porque ele fazia pregações por parábolas. E o que são parábolas? Falar das coisas do mundo espiritual utilizando exemplos do dia a dia. Por isso que ele falava bodes e ovelhas nesse caso. Hoje em dia tem muito mais bodes do que ovelhas. Eu não sei se tem muito mais bode do que ovelhas, ou se as ovelhas é que estão ficando tudo apiloladas, viu? O bode é ruim, coitado do bode. Não, Eu gostei. O segundo exemplo, o segundo significado de pastor pode ser um ministro de uma igreja. Um terceiro significado pode ser um governante espiritual, ou guia de um povo, guia de uma nação, ou até da própria humanidade. Ismael é o guia espiritual do Brasil. Jesus, governante ou governador da humanidade terrestre. Último significado de pastor, nós podemos dizer assim: como um indicativo de Deus, o Criador Supremo, sobretudo no Velho Testamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí, versículo 23, capítulo 1. Isso todo mundo sabe: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso, Guilherme? Isso toda hora, todo mundo fala à vontade, né? Então, o Cristo aplica a si mesmo o nome de pastor no sentido de governador ou dirigente da humanidade. Aplica também o sentido de porta da vida abundante,
Por que isso? Com o Cristo seguimos as diretrizes do Pai. Ele abriu todas as portas, trouxe todos os ensinamentos do Pai, mas de uma forma concisa, simples, rápida para entender. Pegou 10 mandamentos e reduziu em 2. Só que nesses 2 estão incluídos os 10 e mais outros 10, etc. Então, nesses desígnios, nós aceitamos a existência como nosso aprendizado e serviço rumo ao Pai. É para isso que nós estamos aqui. Alguém está de férias? Alguém está aí? Ainda falávamos há pouco, eu e a Betinha aqui. Nós não temos o tempo parece que acelerou tanto que nós não temos mais tempo para nada. Vamos falar em férias. A semana que vem já é abril, gente. O Natal foi esses dias. Vocês percebem? Então o tempo está indo muito rápido. Então nós temos que buscar o aprendizado, o trabalho, o máximo que pudermos. Então, no contexto do Evangelho de João, eu sou o bom pastor. Qual é o significado que podemos entender dessas colocações do Evangelho de João? De ser o Cristo, ou o governador espiritual do planeta, do orbe, o condutor dos nossos destinos, o guia e modelo da humanidade. Jesus não deve ser confundido de jeito nenhum com o quê? Com o guardador de ovelhas. Não, ele não está ali para defender a ovelha. Não, o Hugo está aqui, a Betinha está ali, o Marco. Não. Ele veio, nos ensinou, nos mostrou, está à nossa disposição, desde que nós estejamos dispostos a ir até ele. Chega essa história de que vamos ficar numa boa, que Deus ou Cristo é brasileiro. Gente, cuidado com essa história, viu? Vamos acabar com essa história, porque Deus é da humanidade, Deus é do planeta Terra, o Cristo é o governante. Agora, temos que fazer a nossa parte. Não tem saída. Então não vamos confundir Jesus com o guardador de ovelhas, o ministro ou o chefe da igreja cristã. Não é só da igreja cristã, é de toda a humanidade. Os governantes de província da terra, não, ele não é de jeito nenhum, e nem é Deus. Cuidado com as preces que a gente aprendeu, fala que Deus não tem nada a ver. Jesus é um irmão nosso, um irmão mais velho, que já está lá na frente, que já aprendeu tudo o que nós temos que aprender, já passou por todas essas experiências que nós estamos passando, mas perde-se nas dobras do tempo. Então, ele está à nossa disposição, e não vamos achar que ele vai resolver tudo para nós. Não, ele está à nossa disposição, repito, desde que nos dispusermos a ir até ele. Se buscar, ele vai nos atender. É o bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Não bato, não busco e não peço, ele nos respeita. Aguente as consequências. Perguntas, comentários até aqui? Ô Marco, Pois não. sobre o Brasil, parece que a gente chegou na época de decidir se nós vamos sair da fase de ser infantil, como você colocou, e vamos assumir as nossas responsabilidades. Como nós estamos aproveitando a liberdade de uma maneira errada, está acontecendo isso, tudo que está acontecendo. Porque há 40 anos atrás, nosso povo era mais inocente. Falava essa expressão de Deus é brasileiro, no sentido de confiança em Deus e nos homens que dirigiam a pátria. E hoje, como é que está o negócio? Estamos podendo confiar nos nossos dirigentes? Está difícil. Não podemos confiar nos nossos dirigentes. Sim. Mas quem são os nossos dirigentes? Nós. Nós mesmos. Eles refletem exatamente o que somos, meus amigos. Então, nós precisamos mudar. Todos nós. Amadurecer muito. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142, diz o seguinte: Cristo é a linha central
de nossos objetivos. Depois de Deus, é o Senhor único dos terráqueos. Cristo é a nossa luz desde o primeiro dia evolutivo e nos adquiriu para a redenção com os sacrifícios de seu amor, a tal ponto que ele veio aqui, deu a vida para nós, e nós, massas de manobra, assassinamos o Cristo, gente. Não percebemos. Vamos lá gritar, crucifica, crucifica. E nós lá, crucifica-o, crucifica-o. Massas de manobra pura, marionetes. Sem usar massa encefálica como tem que ser usada. Chega, chega. Nós estamos num momento de transição. Nós estamos num momento em que todos estão sendo chamados para dar o que tem de bom no coração. E o que está dando? Continua Emmanuel. Somos servos do Cristo. Necessitamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Com humildade. Não, eu sou da religião do Cristo, nós é que podemos, vocês não podem nada. Conversa é essa, ninguém pode nada. Nós temos que nos unir. Nós temos que estar, como está aqui, atender os interesses sublimes com humildade. Emmanuel, ainda A Caminho da Luz, dá-nos a posição de Jesus como dirigente planetário. Ele diz o seguinte: na direção do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Como é que esses espíritos puros se tornaram eleitos? Deus olhou assim para o Hugo e falou, esse é o meu eleito. Olhou para o João e falou, esse é o meu eleito? Não. Esses passaram por todas as experiências possíveis e existentes no universo e provaram para Deus que tinham condição de ser ali espíritos puros e eleitos por Deus, em cujas mãos desta direção aí, dessa comunidade, se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e mais todos esses asteroides que estão por aí. Essa comunidade de seres perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios para a solução de problemas decisivos. E nós acrescentamos, segundo Chico Xavier, porque Emmanuel, quando escreveu, o homem não tinha ido à Lua ainda, acrescentamos, segundo dizeres do Chico, que a terceira vez foi em junho de 69, com a chegada do homem à Lua. Jesus não é apenas o pastor desta comunidade, desta, vamos chamar de gleba chamada Terra, porque as outras, cada um dos outros planetas tem os seus respectivos governadores. Então não é apenas o pastor, mas o bom pastor. Por que o bom pastor? Pois ele conhece verdadeiramente a todos nós, as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo desse processo evolutivo ascensional. Mas eu nunca vi Deus, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi um Espírito. Mas precisa ver. Pela obra na qual estamos inseridos, nós podemos deduzir qual é a grandiosidade de Deus, de Jesus, dos Espíritos que nos acompanham. Emmanuel, no livro Estude e Viva, no capítulo 24, ele diz o seguinte:
compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar Jesus, o sublime governador do planeta, para nos instruir. Jesus veio explicar que Deus não nos pede o quê? Nem adulações, nem pompas, Emmanuel falando, nem vítimas e nem holocaustos, mas pede o quê? Um coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra à glória e à felicidade do seu reino. Isso foi claro. A felicidade não é deste mundo, é fora daqui. Aqui são obras passageiras. Nós todos vamos desencarnar. E aí? Na hora que nós desencarnarmos, eu trabalho na empresa X, tenho o cargo Y. Ah, eu desencarnei, então o meu cargo desaparece, a empresa vai fechar. Que é isso, gente? O cemitério está assim de imortais e daqueles que são altamente necessários. Assim o cemitério. A vida continua simplesmente. Terminou o nosso tempo, o nosso período, nós vamos embora. A vida continua. Morreu o Maida, desencarnou o Maida, no lugar dele entra o Guilherme, entra o Hugo, entra o X, Y, Z e assim vai. Nós somos importantes enquanto estamos aqui laborando, trabalhando, dando de nós e sendo úteis. Terminou o nosso tempo, acabou. Amanhã acontece qualquer coisa, a empresa desaparece, e daí? Cadê as grandes civilizações do passado? Persas, romanos, cadê? Sobrou nada. Isso é necessário, vocês vão ver que é necessário esses desaparecimentos. No transcorrer ainda, vocês vão perceber isso. O vocábulo ovelha, então, usualmente utilizado nos textos religiosos, ele apresenta três interpretações. Forma literal, animal e fêmea do carneiro. E temos um exemplo aí em Mateus capítulo 18, versículo 12. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes em busca dela, deixando as 99? Ovelha, o animal. Segundo, que faz o termo ovelha, que faz referência aos crentes, aos religiosos, adeptos e seguidores de uma religião. Exemplo, Mateus 10, 6. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Neste caso, o que representa? Os judeus desiludidos com o judaísmo e afastados das sinagogas. E o terceiro, significa que todos os espíritos justos ou benevolentes, tem aqui esse exemplo, de Mateus capítulo 25, versículos 31 e 37. Filho do homem e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O rei dirá aos da direita: vinde, benditos de meu Pai. Então o que ficou claro aí? Que Jesus considera como ovelhas o sentido expresso no segundo e no terceiro item, tá? E não no primeiro, fêmeas do gênero fêmea do animal, bode e ovelha, tá certo? Então, continuando então na interpretação desse texto inicial, nós vamos ainda continuar no seguinte. Sabemos o que é ovelha de fato. Vamos lá no texto. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são desta religião, que não são desta terra, que não são deste lugar. Também me convém agregar estas. E haverá um rebanho e um pastor, conforme está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. O que é que Jesus de fato anuncia nestas palavras? O que é que ele anuncia?
anuncia o seguinte, que a diversidade religiosa que existia na época do Cristo no mundo, cuja maioria era politeísta, adoravam vários deuses. Lembremos-nos que mesmo entre os judeus que eram monoteístas, conviviam eles com diversas seitas. Eles eram monoteístas, mas conviviam com diversas seitas. Quais eram? Fariseus e saduceus, nazarenos e essênios. Cada um tinha uma linha de conduta. Acreditavam no Deus, mas tinha uma linha de conduta. Samaritanos e terapeutas. E assim vai, tem vários outros. Então os judeus, diz aí os ensinamentos que estão no EAD, os judeus que nasceram e viveram fora de Jerusalém, sofreram o que? Forte influência dos povos, dos gentios, dos gentílicos. Ué, vivia lá. Nós éramos menores. A maioria eram politeístas. Então, é natural que fossem influenciados. Judeus helênicos, então, por exemplo, lá na Grécia, estavam envolvidos com as ideias dos filósofos gregos da escola de Alexandria. Nos dias atuais, o politeísmo é tão expressivo como era lá atrás, na época da Antiguidade? É ou não? O que vocês acham? Sim. É? Não. Hoje não. Hoje nós temos religiões bem definidas. Não é verdade? Nós temos... Por que não é? Porque devido à existência das 3 revelações monoteístas que foram estabelecidas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Aí fácil. Moisés, Jesus e o islamismo que veio aí, está aí fazendo um grande estrago no momento. O Maomé está fazendo um grande estrago. Por quê? Erro do Maomé? Ou erro de interpretação? Jesus, por que Jesus não é ainda 100% aceito? Ah, não, ô louco, você acha que eu vou ter que estudar? Eu vou ter que fazer a bondade, vou ter que amar? Eu quero mais é tirar o proveito do João, do Hugo, do Guilherme. É assim que a maioria de nós pensamos, meus amigos. Somos muito pequenos. Então a mensagem cristã hoje é uma crença universal? Vocês acham que é? Não, não é não. Por isso Jesus anunciou a conveniência de agregar ao seu aprisco outras ovelhas. Trazer a ele, Cristo, outras ovelhas, ou seja, aquelas que ainda não aceitam ou desconhecem a sua mensagem de amor. Ué, nós não vemos aí na própria imprensa como é que se comportam, sem querer ofender ninguém, os chineses, por exemplo, com relação ao aborto. Lata do lixo. Tchum! Falou, que é isso, gente? A cultura milenar. E é uma cultura milenar. Está aqui engrenada na instrução do Cristo, no amor. Isso é um exemplo, mas quantos nós temos para dar? Não tem nada contra, só estou pegando como exemplo. Cada um vai agir de acordo com aquilo que tem capacidade de entender e aquilo que acha que é importante para ele. Não estou aqui criticando ninguém. Por isso existem as diversas religiões. Cada um vai naquilo que consegue entender. Mas o Haroldo Dutra Dias, justamente no A Caminho da Luz, que ele faz uma palestra sobre isso, né, ele fala que o problema da China é o isolamento. Não houve essa internacionalização, esses convênios. A muralha, ele elogia, enaltece todas as qualidades dos grandes povos que formou o orbe terrestre e diz qual o grande problema? O isolamento, a muralha. Que a muralha não é só... Nós somos os melhores, não precisamos de ninguém. Errado.
Eu preciso do faxineiro, eu preciso do barbeiro, eu preciso do engenheiro, do advogado. Nós precisamos uns dos outros. Esse nível não tem como fugir. Continuando. Então, esta profecia do Cristo se cumprirá durante o período de regeneração. Quanto tempo vai durar esse período de regeneração? Provavelmente milênios. Quando então a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. Porque hoje cada um tem a sua fé, o seu conhecimento e vai firme ali. Não abre a discussão, não está aberto ao entendimento. Não, meu Deus, tudo está aqui, é o melhor que tem. Será? Como eu falei, nascemos ali, vamos chegar lá. Estamos grudados no nascimento. Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 18, no item 17, diz o seguinte: a fraternidade será a pedra angular da sociedade, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não estiver assentada em base, na base inabalável da fé. Inabalável. Chegar um momento em que, mas e daí? Não tem o que discutir mais. Alguém hoje discute, será que existe o ar? Será que existem micróbios? Será que... Então, hoje não se discute mais. A ciência deu uma base inabalável. Aí não tem mais o que discutir. Assim será a fé. E continua Kardec: não se trata da fé em dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos. Isso muda a todo momento. Mas a fé nos princípios fundamentais que todos aceitarão. Vamos ver quais são? Ou seja, primeiro, Deus. É indiscutível, não tem dúvida. A alma, a existência da alma. O futuro, a continuidade da vida. Não é uma existência estanque, pronto, liquidou. Não. Continua. O progresso individual e indefinido. Como eu falei, nasce aqui para chegar lá. Quantos milênios já estamos aqui reencarnando? De acordo com o doutor Inácio Ferreira, nos seus livros aí, pelo menos no reino nominal já estamos a 10.000 reencarnações patinando aí, gente. Continua, perpetuidade da relação entre os seres. Temos voz, é para nos entendermos, para nos integrarmos, nos integrarmos. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus é soberanamente justo e bom, que o mal procede dos homens e não de Deus, então todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos. Então, olha o trabalho e o tempo que nós temos aí pela frente, meus amigos. Essa, então, é a fé que o Espiritismo nos faculta e será o eixo, diz Kardec, em torno do qual girará o gênero humano, independentemente dos cultos e crenças que tenham. Então, Deus, alma, futuro, entendimento, fraternidade, continuidade da vida, isso é fundamental. Sem isso nós não vamos para lado nenhum. Haja vista, por exemplo, os atendimentos que fazemos aos companheiros do mundo espiritual, que chegam, a gente começa a conversar. Você não está com medo de mim? Eu sou uma alma. Eu falei, e daí? Ué, mas você está morto? Não. Então a vida continua, vou ter medo de você por quê? E assim vai, quer dizer, falta preparo, falta leitura, falta amai-vos e instruí-vos conforme ensina a doutrina espírita. Sem instrução nós não vamos para frente, meus amigos. Perguntas até aqui, comentários? Vamos lá.
Ô Maida, eu tenho uma pergunta. Pois não. Sendo que nós estamos num planeta de regeneração, evidente, Estamos entrando. Ainda é provas e expiações. e sendo que existem outros planetas, Sim. é provável que Cristo também já passou nesses planetas, não é? Eu acredito que sim. Não tem essa informação, Essa mas mesmo pela só. sua elevação, Ah, que já é espírito puro, eu acredito que ele transita por onde ele quiser à vontade. E também acredito tá? Sei lá. Mas acredito eu que ele também deve ter tido a mesma experiência que foi passada na Terra. Ou seja, crucificaram ele em outros planetas também em evolução. Eu não acredito, sabe por quê? Porque nesta evolução, você passa uma vez pelas experiências, uma experiência desse porte, dessa profundidade, que você não veio como expiação, você veio como missão. Eu acredito que, como ele é o governador daqui, ele se dispôs a fazer isso aqui. E não haveria nova necessidade dele sair daqui e fazer isso em Marte. Porque lá tem o governador de Marte. Mercúrio, tem o governador de Mercúrio. Lá em Alfa Centauro tem o respectivo. Cada lugar tem um governador. Você chega num estágio e aí você passa por isso. Depois você vai para outras esferas que a gente não imagina. Nem né? imagina, sei lá, esses multiversos, esses universos paralelos que existem, nós não temos nem conhecimento de nada ainda. Ou seja, os ignorantes, os que vão ser expulsos da Terra e vão para outros planetas primitivos, lá eles vão ter as experiências que nós tivemos. Não, eles já tiveram. Já tiveram. Como os capelinos tiveram lá em Capela e vieram para cá e começaram tudo de novo. E continua até hoje ainda brigando um com o outro, palestino e judeu. Continua até hoje. E vão ter as mesmas experiências, passar de novo por isso. Para alcançar outros patamares, pelo que você está colocando. Eles vão tentar subir. Vão ter que subir, um dia vai subir, não tenha dúvida. Mas para subir, eu tenho que quitar meus débitos do passado. Não posso chegar lá em cima se eu estou amarrado aqui embaixo ainda. Eu tenho que me desamarrar para poder subir. A união dos seres humanos em torno de uma única crença eliminará a diversidade religiosa no planeta? Não, não vai eliminar. Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 18, item 19, ele deixa claro: os humanos compreenderão as duras penas que somente o progresso moral pode assegurar a eles a felicidade na Terra. Como e quando isto acontecerá? Com o progresso moral refreando as más paixões, aí sim então reinará a concórdia, a paz e a fraternidade. Cairão as barreiras que separam os povos, cairão os preconceitos de casta, se calarão os antagonismos de seita, meia religião melhor, isso vai acabar. Passarão a se considerar como irmãos e se auxiliarão mutuamente. Então, pelo progresso da inteligência, todos estarão numa mesma crença fundamentada nas verdades eternas, verdades que não se dá para contestar, não mais sujeitas a controvérsias e sendo então aceitas por todos. Kardec. O que acontecerá com os livros sagrados das religiões, as características culturais de cada movimento religioso? Vai tudo para o fogo? Vai acabar? Não. Serão mantidos, pois representam o patrimônio cultural da humanidade. Então todos os seres serão espíritas. Vamos chegar no ponto que nós queremos. Não seremos todos espíritas, não. O que acontecerá então? Ocorrerá uma espécie de diversidade religiosa que se apoiará na unidade de certas ideias fundamentais. Isto quer dizer, continuarão existindo judeus, católicos, protestantes, islâmicos, espíritos, etc. Somente assim, então, nós vamos poder compreender a afirmativa de Jesus. Haverá um rebanho e um só pastor.
um rebanho e um só pastor. Seriam os ensinamentos do Cristo. Kardec, na Gênesis, capítulo 18, item 19, diz o seguinte: a unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, dificultada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem povos e famílias e que fazem sejam uns dissidentes considerados por outros como inimigos a serem evitados, combatidos e exterminados, como já foi feito, como é feito hoje pelo islamismo. Vocês não são da nossa religião, vocês são infiéis, têm que morrer. O que a Igreja Católica fez na Idade Média? A mesma coisa. Foram buscar todo mundo, executor. As cruzadas, foi algo assim terrível. Se voltarmos lá para trás, em outras épocas da história, a mesma coisa. Em vez de irmãos a serem amados, é isso que acontece. Inimigos a serem evitados, combatidos e exterminados. Kardec, na Gênesis, diz o seguinte, no item 20. O Espiritismo, na sua missão de cristianismo redivivo, mostra que durante o período de transição moral, que é o que nós vamos entrar agora, a partir de 2057, Plantão de Respostas, volume 2, está escrito lá isso. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. Leva tudo embora. Desaparece. Cadê tudo aquilo que os persas fizeram, que os romanos fizeram, os egípcios lá de trás fizeram, e outros povos mais? A geração que surge retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que marcará a nova fase da evolução humana. Um rebanho e um só pastor representa então a idade de maturidade espiritual da humanidade. Indica o que mais? Indica o surgimento de uma geração nova, solidária, fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. Kardec, na Gênesis, capítulo 18, item 24, traz-nos a última reflexão para este encontro. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o seu grau de adiantamento, ao grau que eles chegarem. O Espiritismo avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, encontrar-se-á no mesmo terreno. Os seres progressistas terão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca para continuar impulsionando o progresso. O Espiritismo será então muito bem acolhido por essas novas pessoas. Frente a isso, o que poderão fazer aqueles que quiserem se opor ao Espiritismo? Nada. O Teixeira, eu trouxe só para a gente encerrar, ele diz isso aí, ó: Espiritismo não é para quem quer, mas é para quem aguenta. Porque não é mole. Só que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer a caridade. Não adianta a gente fazer de conta, vir aqui no centro: eu tomei meu passe, eu estou bem, estou curado. Mentira! Isso chega, nós já estamos fazendo isso há milênios em outras crenças. Ou arregaçamos as mangas e aceitamos o que o Cristo nos ensinou, ou daqui a pouco nós vamos desencarnar, vai chegar do lado de lá: mas eu era bonzinho, eu acreditava no Cristo, eu ia no centro espírita, eu tomava passe. Em outra encarnação se fazia a mesma coisa. Só que ia lá, fazia o nome do Pai, entrava na igreja, tudo igual. Então, meus amigos, se vocês quiserem, está aqui, ó. São 7 minutos de palestra, vale a pena ouvir o Raul Teixeira. Alguma pergunta? Algum comentário? O importante é o seguinte: nós temos que trabalhar.
Sem trabalho não há crescimento, não há evolução. Nós estamos no momento de transição, estamos, graças a Deus, aqui para que cada um de nós seja um agente de mudança e não um mero espectador, como sempre fomos. Tá bom? Vamos trabalhar? Obrigado, saúde e paz e até o próximo encontro. Tem recado? Tem recado? Tem recado.